Então a gente vai iniciar o sexto encontro e a Marcela vai apresentar pra gente o texto da Diana Taylor, que fala sobre performance e teoria. Aí a gente continua como a gente tem feito, tá bom, Mar? Como você quiser. Tá bom. Então eu vou apresentar esse texto, mas também o nome do texto é Estudios Avanzados de Performance. Vamos entender que este texto ele está em espanhol. Alexandre me brindou com este presente maravilhoso de mamá, que é um texto em espanhol. E Marcelita não habla espanhol. Mas tudo bem, vamos lá. A gente fez o que deu, a gente leu e a gente refletiu. Eu quero trazer aqui para vocês, eu não vou abrir o microfone no primeiro, porque eu vou dar várias durante o meu tempo. Como nós vamos ter, pelo que eu entendi, 1 hora para falar e depois mais 1 hora para nosso debate sobre os figurinos, é isso mesmo, Ale? Até 1 hora para você expor o que você conseguiu, né, absorver do texto e articular as suas ideias. Aí a gente abre para os nossos diálogos, né, para a exposição das ideias da Nath, da Cleide, as minhas. E aí depois a gente volta a discutir as questões do programa performativo, né, pra gente melhorar, segundo a Eleonora. Eu tô dizendo assim, porque a gente hoje vai ter que experimentar o figurino. A gente não vai ter que fazer isso hoje? Eu tinha pedido, se possível, da gente já trazer vocês, né, para trazerem o que vocês estão pensando em investir, só para eu ter uma noção, né? A Cleide tá com a imagem, né, roubada, mas a gente vai... Isso aí é mais pro final. Brevemente, para não tomar muito tempo, eu já vou meio vapt-vupt pra gente economizar esse tempo e render essa história. Porque depois a gente ainda vai ter que experimentar figurino. Então é o seguinte, eu vou falar, mas no início eu vou fazer várias perguntas, mas não vou abrir o microfone para vocês falarem, porque no meio aqui tem muitas provocações. O texto é bem provocativo e eu fui anotando as minhas provocações também. E então, se vocês quiserem, o que eu sugiro anotem o que vocês querem falar depois, se vocês quiserem falar, porque eu vou fazer várias perguntas e, enfim... bastante fazer pergunta. Bom, então o texto, ele vai começar falando aí, a gente já esgotou bem o tema, não é que a gente tenha esgotado o tema inesgotável, mas a gente já estudou vários textos sobre performance e logo tem muita coisa assim que acaba se repetindo, então eu me furtei a não falar isso, já que nós já havíamos comentado em outros textos, tá? Então eu pensei aqui o que eu achei que ainda não foi falado, como eu escutei todos os textos das outras pessoas. Ele vai falando inicialmente, aqui ela, né, desculpa, como é que é o nome dela? Diana Taylor. Ela vai falando, Taylor é um sobrenome americano, então talvez ela não seja espanhola, eu não sei. Ele vem falando bastante aqui sobre a natureza da performance, de que ela assim, pode ter um impacto social. Ela fala bastante sobre o impacto social e político da performance, né? E durante o texto eu comecei a pensar bastante aqui, já faz um tempo que eu venho me dedicando a esse ponto, que é o ponto de como que nós, seres humanos, nós podemos fazer uma performance que ela tenha como premissa básica a limpeza e o menos. Isso é uma pesquisa pessoal minha que o texto acabou incitando. Quando eu digo limpeza e menos, eu estou falando de um minimalismo, minimalismo é uma escola de pensamento que eu estou estudando e que tem a ver com a gente se ater ao que realmente importa na nossa vida. Né? Então, quando eu falo performance, eu estou falando do quê? O que eu quero falar? O que importa de verdade? Por quê? Porque é um senso natural da nossa mente a gente se dispersar com coisas que não importam. É muito fácil, e eu vou te dar um exemplo disso. Tem 2 pessoas num carro, numa autoestrada, uma delas está dirigindo e a outra no banco da garupa. Elas começam uma conversa acalorada. De repente elas entram em uma discussão. E aí elas começam a discutir dentro do carro. E de repente o carro bate. E aí eu te falo, o que é mais importante? O mais importante é dirigir.
O que eu quero dizer é que nós, seres humanos, facilmente a gente perde o que é mais importante. Entende? Muito fácil perder o que é mais importante. E aí a gente começa a se enveredar por fluxos que não importam. E isso é um estudo da meditação, isso é um estudo do minimalismo, isso é um estudo diário da minha vida, né? Então, quando eu leio esse texto, eu também me pergunto, nessa performance, né? Eu estou entendendo, acho que essa altura, depois desses textos, o tanto que a performance é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, inclusive de adultos e até crianças. Só um minuto. De elas se expressarem e de elas, sobretudo, mudarem o mundo. Eu acho que a chave mais legal que está me abrindo da performance é o tanto que a performance ela é um jeito de mudar o mundo. Quando eu digo mudar o mundo, eu tô te falando, claro, não é que eu vou sair quebrando portões e vidraças. É um jeito real de mudar o mundo, uma performance. Durante muito tempo na minha vida, eu fui educada a entender que o mundo é cruel. E o mundo é mesmo cruel. As pessoas nem sempre elas são o que elas poderiam ser e as coisas não são como elas, o melhor que elas poderiam ser. Porém, a performance ela é também uma forma de a gente sonhar e de a gente mudar o que pode ser mudado dentro do mundo. Existem formas de mudar, porque ele vai citando no texto várias performances que foram mudar, que realmente mudaram paradigmas. Às vezes localmente, uma pequena célula que vai se ampliando e que vai progredindo e que vai contaminando, vai mudando a massa cinzenta das pessoas que estão ao nosso redor, né? Só um minuto. Tá, e aí eu anotei aqui, que ele me perguntou aqui, que é o porquê, né? De porquê. Performance, por quê? Por quê? Eu me lembro muito aqui de uma fala de um ator brasileiro chamado Fábio Porchat. Ator brasileiro chamado Fábio Porchat, que é fantástico, né? Uma pessoa inteligentíssima. Ele estava comentando uma vez que me veio a recordar desse texto, por que é que ele gostava tanto de viajar. Fábio Porchat gosta de viajar o mundo. Quando tem 3 dias, vai para a África. E ele deu uma resposta que eu achei incrível. A resposta que ele deu foi a seguinte: eu gosto de viajar o mundo porque quando eu viajo o mundo e eu estou em uma outra realidade, eu percebo a banalidade das discussões que acontecem. Por exemplo, o que esse pessoal tá falando que a placa do banheiro tem que ter menino e uma menina? Ou, peraí, o mundo não é só isso, o mundo tem um monte de outras coisas. O mundo é muito grande. O mundo também é a placa do menino e da menina. Mas o mundo é grande e tem prioridades completamente diferentes do que as discussões às quais a gente acaba se metendo e ouvindo no dia a dia, tanto na rede social como na TV. Nós, como performances, nós temos um bastão, que é o bastão da iluminação, o foco onde eu vou iluminar, o que eu quero demonstrar, né? Eu, ainda nesse tema, recentemente faço parte de um grupo aqui, próximo à minha casa, e até fica o convite para os colegas da sala, que existe uma coisa chamada coworking, não sei se vocês sabiam, eu não sabia, coworking da prefeitura. Então você sabia já que existe o coworking, onde você paga para trabalhar com colegas, mas existe também um coworking da prefeitura. A prefeitura disponibilizou pela cidade, pelo estado, não é nem pela cidade, pelo estado de São Paulo, alguns espaços, para que as pessoas usem como MEIs, pessoas que são MEI, que é o meu caso, eu sou MEI, tá? E eu, fazendo parte desse grupo, veio ali uma chamada para nós, que era a seguinte chamada, e essa chamada ela me chamou muito a atenção, e depois vocês vão comentar o fim da minha fala. Como eu disse, não vou pedir para vocês não abrirem o microfone por hora, só depois, tá?
O ponto da chamada era o ponto que era o seguinte, ela me perguntava assim, ela era uma chamada assim, concurso público, era um edital do governo, olha só o que a galera resolveu fazer. A galera resolveu dar uma grana para quem conseguisse elaborar, isso não é piada nem nada, aconteceu mesmo, tá? A chamada era assim, você mulher, o que falta para você andar nas calçadas? Você mulher, o que você sente falta na rua para você habitar a rua? Mas voltado para mulher, tá? Você mulher, como você poderia ser mais bem-vinda na rua e habitar a rua? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que caminho bastante pelas ruas. Sou uma cidadã que usufruo das calçadas. E caminho é uma atividade que me dá muito prazer. E eu comecei a refletir sobre esse tema. Mas eu não conseguia encontrar de nenhuma forma, depois de refletir por horas, eu fiquei pensando sobre... Esse tema não existe. Você, mulher, como você pode andar na rua. Esse tema não existe. O tema não existe porque para andar na rua, a condição ela tem que ser melhor para todos, não é só para a mulher. Tem que ter um pavimento bom, isso não favorece a mulher, nem o homem, nem o cachorro. Favorece a todos. Tem que ter segurança pública, iluminação, mas isso não favorece só a mulher. Isso favorece o homem, o trans, o gay, a lésbica, todo mundo. Então, o que eu vejo, assim, de um modo geral, e aqui fica até meu desabafo, nessa condição autobiográfica que o projeto nos permite, nos cerceia, que é, assim, vejo muita dispersão, vejo alegorias que não estão olhando para o que importa, e volto a repetir, o que realmente importa. Hoje em dia, todos os dias eu levanto de manhã e me pergunto, o que importa hoje? Hoje, o que é que importa? É tão fácil a gente se perder no que não importa, sabe? Deixa eu continuar aqui no meu roteiro, só um minuto. Então, voltando a esse ponto do que importa e como que a performance se comunica, né? Já que o texto é sobre performance, como que a performance transita e é uma ferramenta de mudar o mundo. Então, eu vejo, por exemplo, e aqui eu vou elencar alguns temas, para que fique inclusive registrado aí no áudio, que são temas que particularmente na leitura do texto me vieram à tona e que para mim são temas muito tocantes e que não se fala nesse tema, ou quase não se fala nesses temas, né? O primeiro deles é, que eu já tinha até comentado, eu vou comentar agora bem en passant, que é o esgoto no mar, né? A gente está num nível em que a gente está indo para a gente está num nível de dispersão que a gente está indo para Marte e a gente ainda não tem esgoto limpo, e a gente vai para Ubatuba e a gente não pode entrar na água porque tem cocô. Então a gente não conseguiu resolver o cocô e a gente está indo para Marte, está gastando bilhões, zilhões, metaverso, e a gente não consegue tratar o nosso cocô. Isso é um reflexo do quanto que a gente está se perdendo no que é mais importante. É mais importante para Marte ou milhões de pessoas morrendo de diarreia por contaminação, né? Outro tema que a gente também não consegue resolver, que é a questão do lixo, que são toneladas e toneladas que a gente não consegue resolver. Isso seria um tema de performance, né? E aí, enquanto está acontecendo tudo isso, a gente fica bipartido. A gente fica bipartido entre se eu sou gay ou se eu não sou, se eu sou Bolsonaro ou se eu sou Lula, se eu sou esquerda ou se eu sou direita, se eu sou branca ou se eu sou negra. E essa discussão, ela perde o tempo da nossa tic-tac, morri. E
próxima, vou ter que encarnar de novo para reviver? Puta que pariu, entendeu? Me ajuda, né? Então, todos os dias, né? O que realmente importa? Que performance é essa que me importa? O que me importa falar, né? Outro ponto que eu quero, um terceiro ponto que eu quero elencar aqui, que eu acho muito prejudicial, que nós estamos fazendo enquanto humanidade, que eu vejo, provavelmente vocês também, meus amigos, e veem, é a questão de a gente colocar a figura dos políticos como um Judas a ser malhado na cruz. Vocês sabem que Judas é malhado na cruz, e muitas vezes a classe política, ela fica assim, independente de A ou B, assim, esse político é ruim. Político é ruim. Não, político é tudo ladrão. Só que enquanto a gente está falando essa frase e reproduzindo esse pensamento, a gente está perdendo uma camada importante da vida pública, da coisa pública. Nós estamos agora recebendo um dinheiro que vem da coisa pública para fazer esse projeto. Tá certo? Então, quando eu desmereço a classe pública e digo político é tudo ladrão, ou jamais entraria na política, isso é nefasto. Isso é nefasto. Eu tenho uma amiga que está em Nova Zelândia, uma querida amiga minha, Karen Ferraz. Ela foi para lá, ela casou-se e foi. E me contou um fato que eu fiquei embasbacada. Disse ela que um político lá da Nova Zelândia, quando ele deu a pandemia, ele lockdown, ok? Lockdown geral. E o deputado lá da Nova Zelândia, em dado momento, foi para a praia. E foi visto na praia com a família. E deu em todos os jornais. Você sabe o que ele fez? Ele voltou, fez um pronunciamento para todo o país e falou assim: pessoal, eu não aguentei, fui para a praia com a minha família, assumo, errei, e em nome da minha idoneidade, eu estou pedindo as contas e eu vou devolver todo o dinheiro que eu ganhei. Olha o nível, que todo o dinheiro que eu ganhei durante o meu mandato. E eu peço desculpas a você. Mas ele fez um discurso de meia-culpa porque ele foi para a praia. Imagina o nível de alguns países onde os políticos tomam transporte público. Os políticos usam filho dele estuda na escola pública, ele se cuida no SUS. Entende? O que eu quero dizer é que quando a gente denigre essa posição, para nós como país latino suburbano, isso é muito ruim, porque a gente está num estágio de desenvolvimento onde a gente precisa fortalecer bases, fortalecer sonhos e focar no que é mais importante, né? Isso não cabe só aos políticos, isso cabe aos performers, que somos nós, que somos todos, né? Isso não é que eu esteja só delegado a um ou outro, cabe a nós todos. Mas é importante que a gente esteja ciente de como nós somos parte do jogo. E nós somos ensinados a não ser parte do jogo. A achar que o político é ladrão e que está lá longe, né? E a performance, ela vem como um motor de revolução maravilhoso, né? E deixa eu continuar aqui. Tá. Eu vou ler aqui a página 12. Peraí. Eu marquei um ponto aqui. Eu já vou abrir o microfone para vocês falarem. Peraí. Então, eu vou ler aqui, ó. La historia nos ha mostrado que muchas veces los mejores artistas han sido importantes teóricos. Basta pensar en Stanislavski, Brecht, Grotowski, Boal, Schechner, Gomes, Penha, entre outros, para reconhecer que a teoria melhora a prática e que a prática sempre é uma teoria. Então, aqui ele faz essa
junção entre a prática e a teoria. Eu já vou abrir para vocês falarem tudo, tá? Eu vou continuar aqui, bem brevemente, para não cansar vocês, sobre um outro tema que eu acho, assim, crucial, realmente, que também é um tema ao qual eu não vejo a classe artística falar ou se manifestar. O que noto? Noto que a classe artística está muito desconectada da realidade. Noto que a classe artística faz performances do pelo do ovo. Para mim, eu vejo a casa própria, o financiamento do FGTS, da casa própria e o valor do aluguel como um tema de performance. É o que eu vejo. Eu vejo. Mas eu não vejo ninguém, eu não estou vendo nenhum artista performar sobre o tema. Não estou vendo. Não estou vendo performance sobre a casa própria na música, não estou vendo performance. Vi a performance da casa própria em Adoniran Barbosa, lá atrás. Agora eu não vejo mais. Então, o que eu quero dizer é que a casa própria, e eu estou reforçando esse ponto, por um simples motivo bem pequeno. As pessoas, de um modo geral, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando de muita gente. Estou falando do mundo inteiro, não só do Brasil. Elas vivem muitas vezes a vida que elas ganharam para ganhar dinheiro para comprar a casa própria. Eu não estou falando de uma pessoa ou outra. Eu não estou falando de um grupo A ou B, nem de um país A ou B. Eu quero que você faça um cálculo básico de quanto tempo é gasto nisso, e que não precisaria necessariamente. Mas tudo bem, é uma performance, né? Assim como um outro tema de performance que para mim me suscita a importância é você ligar a televisão na TV Câmara. Você já viu que existe uma coisa chamada TV Câmara, TV Senado, TV Justiça. Você já viu isso? Você já viu que o Jornal Nacional e essas TVs todas, elas não falam com o brasileiro. Elas falam com uma elite da elite da elite da elite. E enquanto eu usar a linguagem como um dificultador do processo, piorei a minha situação. Porque quando ela fala no jornal que a bolsa fechou em alta de 2%, eu te pergunto, quantas pessoas entendem essa informação, meu amor? Meu amor? Então, o que está acontecendo é gravíssimo. É gravíssimo. Porque a gente, na verdade, tem todas as possibilidades de sair do buraco. Só que a gente precisa acordar, né? A linguagem acessível, né? Foi o que eu quis dizer. Bom, então, eu quero perguntar, e não vou deixar vocês responderem agora, mas quero perguntar para que vocês anotem e reflitam, né? Que a gente está estudando esses textos de performance, e a performance é uma ferramenta para mudar o mundo. Qual é o seu sonho de mundo? E como que a tua performance chega ali? Entende? Tá? Ele vai falar ali no texto um termo que eu achei muito lindo, que é projetos anticolonialistas. Ela, né, Diana Taylor. Projetos anticolonialistas. Veja bem, que interessante essa expressão, né? E de que todas as pessoas poderiam ser uma performer ou um performer, né? Acontece que isso não é nos ensinado, né? De repente, Alexandre Lindo veio aqui e nos propôs, do alto de uma pós-graduação, textos lindos que nos puderam refletir sobre tudo isso, né? Mas veja bem, olha só que ferramenta incrível que a gente tem, que é a performance, e como que ela poderia ser disseminada, e como que ela poderia ser um jeito de mudar mesmo
o mundo nas escolas, enfim, por todas as pessoas, não é? Depois, na página 22, ela vai falar um pouquinho sobre performance digital, né? E o tanto que isso agora vem sendo colocado e vivido, né? A performance digital, né? Que muito embora circunscrita a um quadrado como este, em que eu vos falo, ele é um quadrado possível. É um quadrado possível de se fazer, de se performar também, né? Em plataformas potentes, etc., né? E aí eu encerro a minha fala com a seguinte consideração, que eu já até havia comentado com o Alexandre. O tanto que esse projeto é rico, esse projeto que nós estamos fazendo é rico, e que ele, a meu ver, ele pode ser muito bem recebido por outras esferas, em outros lugares, replicado e revivido, uma vez que estamos fazendo essa performance, esse estudo de agora, e como fruto vamos colher uma primeira semeadura, uma primeira frutificação, e que nós futuramente possamos, inclusive, ter outros e outros e outros projetos, como eu estava falando para o Alexandre, porque é realmente muito potente, né? É muito potente. Então, pessoal, aqui eu encerro a minha fala para que vocês possam falar nesses 30 minutos e depois a gente reservar o tempo da troca de roupa. Obrigada. Meninas, com a palavra vocês podem começar, porque normalmente eu sempre acabo começando. Depois eu me encaixo. Bom, eu vou falar. Eu gostei muito, Marcela, do seu ponto de vista que você trouxe sobre o texto, né? Até anotei algumas palavras-chave aqui, meio que é o que mais mexeu comigo na tua fala. E aí eu acho que o que ficou basicamente como um ponto de referência, eu acho que a partir disso, né? A partir das conversas que a gente acaba trazendo conteúdo e insights para a própria performance que a gente vai ter daqui, né, algumas semanas. Você ter mencionado, né, o que é importante, né? Que performance é essa que me importa falar? Então, eu venho falando isso nos outros encontros também, que de fato a gente não está ensaiando, por mais que esse momento também é performance, como o Alexandre tinha falado na semana passada. De forma alguma é um ensaio, mas eu também acho que não faz sentido algum a gente ir de encontro com um público sem saber o que me importa falar, né? Então, mesmo que sem ensaio cada um tem as suas questões, eu acho que é isso. A gente usa muito da ferramenta artística como um meio para a gente propagar o conteúdo que a gente quer disseminar de fato. Não é só ouvir a proposta, a gente também vai intervir, a gente também vai conversar. Então eu acho que esse ponto ele é bastante importante e talvez ele é coletivo, não sei, mas com certeza é muito individual. E aí cada um precisa ter esse nortezinho dessa questão da performance que a gente importa falar, né? E aqui, como uma provocação que você deixou, e aí, como de fato eu já falei em seguida, é uma coisa que eu não tenho de cabeça, sendo bem sincera, né? Que você falou qual é o seu sonho de mundo, e realmente eu acho que eu não tenho essa resposta para te dar hoje, né? Porque eu acho que, falando por mim, a gente constrói muitas idealizações bastante individuais, de até certa forma, talvez egoístas, né? Mesmo que a gente envolva pessoas terceiras, como a família, namorado, amigos, enfim, ainda assim não caracteriza como se fosse de fato um sonho de mundo, né? Então eu acho que essa provocação ela vai ficar e eu vou pensar nela, de verdade vou pensar nela, e aí eu vou conseguir responder de forma mais fiel à própria pergunta. Basicamente eu queria trazer esses pontos que foram coisas que a Marcela trouxe. Não sei se a Cleide quer complementar com a visão dela também.
Bom, eu também não tenho muito a falar agora, não. Gostei bastante das provocações e quando você pergunta em cima do texto performance por quê, eu complemento essa provocação com pra quê também, né? Em relação ao sonho de mundo, cara, eu sou uma pessoa muito sem sonho, assim, de verdade. Eu não sei se eu tenho sonhos, assim. Isso também foi uma coisa que acho que foi destruído ao longo da vida. Talvez eu tenha metas e objetivos hoje, mas sonho mesmo eu não tenho mais, não. Então, quando a provocação pergunta qual é o seu sonho de mundo, eu diria, apesar de não ter uma resposta, eu diria que meu sonho de mundo é que todos pudessem comer. Só que isso também não é um sonho, isso é um direito, né? De todos comer, é um direito de cada um. E a minha performance, não, ela não chega ali, não. Ela não vai saciar a fome deles, de todos. Talvez sacie a fome de alguns. Vai saciar a sede. Não vai saciar a sede a fome de todos. Então, assim, vai ficar no ar também. É uma coisa para se pensar e se pensar sempre. Não é pensar hoje nem amanhã, é para pensar enquanto estamos vivos, assim. É isso. Cleide, eu acho que de repente você falou da fome e no fim você vai alimentar essas pessoas, porque você está dando um chá. A tua escolha, sem querer, querendo, foi exatamente nessa direção, né? Eu acho que pode até ser de forma inconsciente aí, né, meninas? Não entendo muito desses termos psicológicos, mas pode ter sido de forma inconsciente, né? Como se fosse um bálsamo, não sei, mas pode ter sido por aí. Talvez seja mesmo uma meta, um objetivo. Sonho mesmo eu tenho poucos, assim. Talvez quase nenhum mais. O meu, resumindo um pouco a fala da Marcela, eu marquei algumas palavras vetores que me chamaram a atenção, porque ela falou sobre limpeza e menos, né? E é uma enunciação que eu gosto muito, porque eu realmente acho que menos é mais. Dilata muito, assim, essa fórmula, menos é mais. E a Marcela trouxe essa ideia da limpeza e do menos. E ela também articulou performance e sonho. Outra realidade, né? A Marcela falou outra realidade. Qual é a possibilidade da sua performance construir, porque ela tem esse poder de construir outra realidade. E aí ela colocou dentro nessa gama que a performance pode ter por escopo, ela foi colocando temas que são do desejo da Marcela também. Então ela colocou o tema do esgoto, ela colocou o tema de gênero, da questão de mulheres. Inclusive é difícil você falar o que é mulher, né? A categoria mulher, porque se você for ver do ponto de vista feminista, tem mulheres que acreditam em certos pontos, outras não, né? A própria comunidade, elas brigam entre si, né? Então a categoria não é uníssona também, pra gente pensar sobre isso. Mas ela trouxe o desejo dela sobre talvez uma performance sobre o esgoto, sobre a questão da poluição da água, sobre a questão da mulher, e depois ela colocou pra gente o que eu gostei, que é qual é o seu sonho de mundo e como que a sua performance pode chegar lá, essa pergunta. E articulou que eu gosto muito, que tem tudo a ver com a performance, que é performance e os projetos anticolonialistas. Porque se você pensa em performance, você está pensando, como a gente já discutiu em todos os textos anteriores, como ruptura. Portanto, ela quer que você não seja colonizado. De algum modo, você é colonizado. Qual é a sua primeira colonização? A linguagem. Você é colonizado, porque eu sou brasileiro, eu moro no Brasil, eu falo a língua portuguesa, então o recorte do que eu entendo sobre o mundo passa pela linguagem, passa pela língua brasileira. Você tendo uma outra formação, a cultura francesa, no meu caso, você amplia um pouco, né, outras formas de compreender, outras formas de categorização, porque a palavra ela categoria, ela dá uma categorização. Delete no celular não existia, só foi existir depois
da invenção do computador. Então você cria mundo, as palavras, uma palavra, um conceito, ela cria mundo. Sobre o sonho, eu acho tão complexo falar nisso, porque o sonho parece ser uma coisa bem subjetiva sua. Mas aí eu pergunto se existe subjetividade. Eu retribuo a pergunta à Marcela e às amigas se existe subjetividade. Porque o que eu vejo é sempre a troca, o outro, e às vezes o desejo do outro em mim. Então eu acho que é muito mais uma relação intersubjetiva, né? De encontro, de embate das matérias. Como a Marcela colocou o tema da mulher, com questão de gênero, de esgoto, né? De limpeza, de saúde pública. Esse projeto traz... da forma como as pessoas se comunicam na televisão. De como, né? Que as formas de comunicação. Esse projeto trouxe... Também da casa própria. Esse projeto, por exemplo, do meu sonho, ele articula um pouco, porque eu fiquei... Teve aquelas brincadeiras no Instagram e eu coloquei lá, né? Tipo, algumas curiosidades sobre mim. E aí eu percebi que, por exemplo, uma das coisas que eu queria, né, como profissão, era ser o saltador, né? Aquele trabalhar com saltos ornamentais, como o Tom Daley coloca. Mas eu vi que, tipo, retornando, mesmo que seja inconsciente, eu vi que eu gostava muito de medicina, né? Eu cheguei a pensar em prestar a medicina mesmo. Então eu prestei ciências biológicas. Oceanografia, que cuida da microbiologia marinha, por exemplo. Depois eu prestei biomedicina na Unifesp. Prestei filosofia, porque eu achava que eu queria compreender o mundo. Por último, acabei prestando letras e nessa que eu passei na filosofia e letras, eu achei que letras era realmente o que eu precisava aprender a ler o mundo. A ler, escrever. E lá eu me apaixonei, porque eu vi que não há distinção, né? A filosofia, as artes, estava tudo junto. E eu realmente fui uma escolha muito forte para mim. E aí, passa-se todo, né, um período de anos, eu estou propondo um projeto em que eu, né, ao longo da pandemia, eu estou articulando uma saúde mental. Então, ainda está com saúde, né? Prestei ciências biológicas, prestei biomedicina, fiz letras, que não deixa de ser uma forma de saúde também, a linguagem e o corpo estão intrincados. E aí eu monto esse projeto. Então, esse projeto trata do meu sonho, que é articular a linguagem e a saúde, que eu não vejo distinção entre elas. O corpo que não é apenas biológico, uma estrutura óssea, sanguínea e tudo, mas que a própria linguagem está nela. E de como que eu posso mesmo trabalhar processos de cura. Até para mim mesmo, pode ser inconsciente isso que eu esteja fazendo, né? Passou todo esse tempo, eu fui olhando lá, e aí a Marcela colocou essa pergunta agora, e eu vi isso, né? Uma oficina que se propõe lá no final também, entre o corpo, vírus e saúde psíquica, né? Então, performance e saúde. Uma forma de curar o outro em todos os seus âmbitos maiores. Porque se você faz um tratamento de água e esgoto, você também está cuidando da saúde dessa pessoa. Se você, né, dá uma possibilidade dessa pessoa se expressar, tendo uma comunicação, você também está tratando de saúde para essa pessoa, porque ela tem a capacidade de articular os afetos, as emoções pela palavra. Afeto é imanente. Se você pegar uma faca e cortar aqui, eu vou chorar. Tipo, é uma dor. Mas eu acho que ela não dói tanto como algumas palavras e algumas imagens. Então, o afeto, ele é linguagem. O afeto, ele é linguagem. É imagem. Não é apenas cortar a minha carne. Isso é banal. Isso é bem banal. Se você vai dar uma casa, você está dando proteção. Porque a casa, antigamente, era um buraco nas cavernas, domus. Também é uma forma de proteção. Então, eu acho que esse conjunto todo que a Marcela nos trouxe está aí dentro da área do que é fundamental para o ser humano. Que é, no fundo, um bem-estar, né? Um dos temas da filosofia era o bom viver, o bem viver. E algumas perguntas muito básicas que até hoje
não se responde. Mas o bem viver, eu acho que se relaciona com a saúde. Então são vários recortes, são vários temas que a gente às vezes não consegue abranger todos. Então são trabalhos que precisam ir sendo feitos paulatinamente, e aí você vai desenvolvendo. E eu acho que esse trabalho, ele é uma esfera, uma parte desse conjunto todo de saúde, dos temas que a Marcela elencou. E eu vou passar a palavra para a Cleide, que ela quer falar. Então, quando você fala sobre saúde mental, a Marcela fala sobre o esgoto e a casa própria, eu falo sobre a fome. Então, de certa forma, isso pode ser um sonho. Eu neguei o sonho, mas talvez ele esteja aí, né? E ele não vai ser uma coisa realizada na sua totalidade. Não. Mas ele vai ser essa partição de ações que a gente vai ficar fazendo e não vai ter fim. Exato. Ainda mais se tratando de Brasil, não vai ter fim, né? Então, talvez o sonho exista, né? Sim, o sonho foi afogado, Cleide. Assim como você falou que o seu foi afogado, e eu sei, o meu também foi. O meu foi esquartejado também, né? A gente vive isso. Crescer, virar adulto é um pouco isso, né? É um pouco você ir matando os seus sonhos. Mas o que eu acho interessante, que me foi dada a possibilidade, é a gente poder... Não é que a gente vai resolver tudo nesse projeto, imagina, quem diria, não é? Eu não estou colocando essa pergunta com a vã hipótese, filosofia rasa, de que a gente vai resolver o mundo inteiro nessa performance. É só uma provocação para a gente pensar, né? Porque cada minuto da nossa vida, cada segundo é valioso, precioso, e que a gente possa ter consciência, né, de onde que a gente está colocando, como o Alexandre falou, a sutileza, né, com sutileza, enfim, sempre perseverando, sempre, mas sabendo para onde a gente também está indo, né, porque quando a gente às vezes não sabe onde a gente está indo para qualquer lugar e aí a gente só vai, né. Tudo bem também se a gente só for, ok, também é uma possibilidade, né? Mas, enfim, queria só ter deixado mesmo essa provocação, assim, só pra gente pensar mesmo. E é bem interessante. É muito legal, né? Você sabe que eu lembrei do Leon Eliachar, é um comediante, eu gosto dele, humorista, falecido. E tinha uma frase dele que eu gosto muito, que eu fico pensando, que ele perguntava assim, o que é um homem de meia idade se não se sabe quanto tempo ele vai viver? Porque a gente pode virar fumaça a qualquer momento, né? Exato. E de repente a sua performance vai chegar assim, a minha também. A gente não sabe o dia de amanhã. Então essas provocações, elas são ótimas para a gente refletir a respeito disso. Até onde o sonho termina, até onde ele recomeça, se sonho é ação, se não é. E também, se não for, também tudo bem, né? Mas aí acho que eu me lembro um pouco da Eleonora falando. Eu passo ações. Isso ficou muito na minha mente, assim, muito forte. Uma coisa que me ocorreu agora, de todos esses temas, o tema de gênero, da mulher, do esgoto, da casa, e que eu fiquei pensando, né? Porque o que é, né, para a metodologia da performance, que o corpo é central. E para quem faz yoga, trabalha com o corpo, né? E você vê uma máxima que é assim, pelo menos eu escuto muito, que o corpo é aquilo que você pensa, aquilo que você come e aquilo que você faz. E o corpo é casa também. Então veja que a ideia de saúde, ele tá aí, você abrange tudo isso, né? Ele é o que você pensa. Bom, você precisa de uma estrutura linguística, né? A sua formação, alguma língua para pensar, como é que você pensa. Se você pensa em alguma estrutura, português, francês, inglês, alemão, hebraico, é o que você pensa. Então isso recorta o mundo. Ele dá um acabamento plástico discursivo para o mundo. E ele se ele é o que ele pensa, ele é o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Então constitui a sua própria
a sua própria casa, né? Então, na sua casa, em qual cômodo você está fazendo, digamos assim, você está fazendo a performance? Em qual área você está destacando mais? Que elas ocorrem, todas estão ali interseccionadas, estão trabalhando juntos, né? Tá tudo trabalhando junto, mas em qual área tá pipocando nesse momento? Agora aqui eu tô mais dentro de um aspecto político, agora que eu tô aqui tô mais dentro da saúde, agora eu tô aqui mais dentro de um recorte de gênero. Aonde que tá salientado mais? Mas isso não quer dizer que as outras áreas não estão em rede, estão se comunicando, né? Então é legal pensar enquanto corpo, enquanto casa, e nessa estrutura de que no caso da nossa própria performance, divididos em 4 tempos, 4 cômodos que tratam de 4 aspectos Sim. dessa estrutura da casa que você está tentando trabalhar o bem-estar do corpo, né? A saúde. Não, tudo concordo. Tudo afeta tudo afeta tudo. Eu acho que eu queria até deixar uma bibliografia, eu até puxei um pouco para esse ponto, né? Do essencialismo, do essencial, do menos, do porquê, do mais importante, enfim, que eu queria deixar essa bibliografia, porque a partir dessa bibliografia que eu vou falar para vocês agora, que eu recomendo muitíssimo essa leitura muito boa, é que me surgiu essa corrente de pensamento que inundou todas as áreas todas as áreas do meu pensar, né? Que foi essa coisa, né, do que é mais importante e tal, porque isso não estava no texto da Diana Taylor, que fique claro, tá? Só para também os ouvintes depois acharem que, de repente, esse conteúdo estivesse lá, não estava. O conteúdo do que eu estou falando estava em um livro chamado Essencialismo, a busca disciplinada por menos. Então, é um livro bem legal também, que foi como começou toda essa minha... essa meu estudo aí nessa história, tá? Bom, a gente foi quase 1 hora de exposição e diálogos, e agora, não sei se a Cleide e a Natália querem fazer algumas coisas, eu acho que agora a gente podia pensar em questões práticas do projeto. Eu tinha pensado, como a Leonora falou, a gente falou assim, tem a massagem, tem isso. E a minha proposta pode ser feita agora, aqui na sala, se vocês quiserem, ou ter um tempinho mais para pensar e depois colocá-la no grupo, de transformar a ideia de vocês numa escrita de até 2 linhas, num enunciado mesmo, né? Num verbo no infinitivo, porque isso acaba desenhando um pouco, nos fornece alguma imagem, né? Pra gente pensar nisso e... Conforme a gente for discutindo, a gente vai melhorando e depois pensar um pouco sobre as questões da roupa, o que a gente vai experimentar. E agora a gente está aberto para as questões mais práticas do Parks, assim, e até coisas concretas e tudo mais. Tá aberto para vocês falar. Olha, eu gostaria de sugerir, mas aí, claro, fica a cargo das colegas. Eu sei que o nosso tempo é muito escasso, a gente tem muitas coisas para fazer, né? Então, o que eu gostaria de sugerir, mas aí fica como uma sugestão, né, a critério do grupo, era que a gente usasse esse tempo, cada um desse uma pausa daqui da reunião, para a gente levar pelo menos aí uns 15 ou até mais 20 minutos para a gente se trocar, ou pelo menos pensar numa primeira, quem não pensou em nada, pensasse numa primeira roupa, nem que fosse um trapo, nem que fosse qualquer coisa, que fosse uma primeira ideia que a gente pudesse trazer aqui para a reunião. Essa é uma sugestão que eu estou dando, né? E aí, de repente, fala, bom, não consegui. Pensei na frente do armário, mas não consegui resolver nada. Ok, mas pelo menos gastou 15 minutos pensando nisso, né? Porque, assim, esse 15 minutos, às vezes, ele pode ser útil, vai ser um 15 minutos que, às vezes, durante a semana, talvez eu não tenha esse 15 minutos pra gente fazer essa história, não sei. Eu acho super legal. Normalmente, para trabalhar essas ideias, entre aspas, de figurino, não tô nem querendo usar muito a palavra figurino, mas de roupas mesmo do cotidiano, é de que forma que esses elementos que vocês pretendem usar, desejam usar, eles vão meio que se compondo, né, com as ideias de tudo que a gente debateu até o projeto, mas não esquecendo uma coisa que seja você mesmo, muito pessoal, meio autobiográfica.
E como a gente vai estar trabalhando com as questões do nariz também, só de colocar ele é como se fosse uma canelinha no bolo. Ele já vai dar uma diferença. Me ocorreu agora um trabalho que foi da... Acho que era Elizabeth Pereira Lopes, não lembro o nome direito. Ela trouxe um trabalho que ela fazia... Era os Reis Vagabundos. E ela trazia ideia de trabalhar com o clown do Lecoq, só que eles ficaram há 6 anos pesquisando catadores de lixo, se eu não me engano. E no final de todo o trabalho, ela trabalhou toda a metodologia. Aí no final ela deu o nariz para o pessoal, né? Falou em clown e deu o nariz. Eu sei que a história que se procura, se você colocar na internet, vocês vão encontrar. É que, tipo, foi um estouro o trabalho. Acho que foi por volta ali da década de 1970. Ninguém nem falava nisso, né? Não tinha acesso a essa metodologia um pouco da Europa, do Lecoq, essa ideia de clown, nariz, né? Só tinha essa ideia do circo. E foi meio que um estouro. Então, a ideia é trabalhar um pouco nesse caminho, assim. Trabalhar com coisas muito pessoais e tal. E aí as coisas, elas vão se desenhando. Então, acho que a gente pode seguir a orientação da Marcela. Vocês podem falar ou podem... e buscar alguma coisa, utilizar esse tempo de 10, 15 minutos. Meninas, o que vocês acham? Cleide, Nath? Então, Ale, na verdade, eu já separei o meu. Eu não vou vestir, porque eu tô muito suja, suada, e a roupa tá limpa, mas eu consigo mostrar pra vocês, é até mais fácil. Você pode falar, porque também tem uma coisa da Josette Ferral, que ela fala sobre, na performance, tipo, ser, fazer, mostrar o fazer, explicar o mostrar o fazer. Você pode... Posso explicar. Você pode falar um pouco. Eu só não sei se você quer dar o tempo primeiro, porque assim todo mundo se organiza, se quiser pegar, se quiser falar, eu não sei se quiser pensar. Como que a Marcela e a Cleide querem pensar. Querem fazer. Por mim, meninas... A Cleide acho que vai ser verbal. Precisa ser verbal, porque eu não tenho acesso à imagem. Na verdade, eu posso enviar depois no WhatsApp. É que eu ainda tô ainda na dúvida de 2 ideias. Certo. Então, uma coisa mais despojada, como bermuda e camiseta, que é uma coisa que tem muito a ver comigo. E é bem despojado, e pro ambiente também é bem despojado, ou usar uma coisa social. Só que a coisa social, ela pode, eu não sei se ela vai, como fala? Perdi a palavra, reprimir um pouco, sabe, assim... Mas talvez não, né? Eu acho que segue um pouco a linha da sua... Segue um pouco a linha da pulsão e da intenção e não... Segue um pouco a linha da intuição e da pulsão e do desejo, porque às vezes pode mostrar algum traço de alguma coisa interessante. Porque aí no parque, se a gente, né, trazendo os materiais, tem essa aqui que eu gosto, essa aqui eu não sei, porque aí já tá, você mesmo já tá se podando. Porque como a gente não tem, lá no parque a gente possa até ver algum tipo de dinâmica em um jogo, né, que pode trazer coisas interessantes. Não, é que eu ainda não tive a ideia. Mas eu também pensei em mesclar essas duas coisas. Uma bermuda com terno, pra ficar bem fora da lógica mesmo. Entendi. E trazer um pouco do... Como chama? Nossa, hoje tá osso, viu? Tem alguém soprando no meu ouvido aqui, tá fazendo... sobriedade com despojamento, sabe? Sei. Eu tava pensando nisso, assim, na semana. Não é vestido, nada disso, não é essas coisas não. Aí eu tava, assim, perdida entre o surfista e o bancário. É por aí, é uma linha por aí, assim. Como que você deseja, como você se sente bem, pensando que é uma coisa... Pensando, assim, não ideias de personagem, mas é uma coisa que represente muito a Cleide. Não, personagem não é não. Uma coisa que seja... Que até é mais difícil, viu? É mais difícil pensar assim, sem pensar, do que pensar pensando. Não sei se eu fui meio xarope nessa colocação. Porque quando a gente tá construindo um personagem, a gente... É muito louco, né? A primeira coisa que vem é as coisas de fora pra dentro, né? Normalmente acontece um pouco isso. E fazer o caminho inverso é um pouco complicado às vezes, assim. Tipo, não é um personagem, é você. E em que estado você quer estar?
É diferente. É um pouco por aí. Louco, e aí é um tempo também que você vai descobrindo algumas coisas sua e você vai dilatando e vai percebendo e acaba entrando numa certa persona, mas não é um modelo que você copia, que como você falou, de fora pra dentro. É muito mais vindo de você. Uma segunda pele, talvez a palavra seja, né? A gente tem a nossa pele, né? Qual é a sua segunda pele? Digamos assim. Eu gosto muito da bermuda, assim. Gosto muito da bermuda. Vai ser por aí o meu. Depois eu vou mandar as fotos depois. Assim. A Nath ia falar alguma coisa, né, Nath? A gente cortou você. Eu coloquei a roupa. Então tá bom. Deixa a Márcia, né? Que a Márcia tá com a roupa dela, depois eu falo. E que você está falando? Já tá. Parece uma tia. Calma aí. Ah, eu tenho que ver de um jeito que dê pra ver. Peraí, deixa eu colocar assim. Ai, Alex. Assim. Ai, gente, vocês são muito teóricos. Vocês são muito teórico artista. Eu sou muito... Já foi pra prática. Tem que ser assim mesmo. É porque a gente tá também sobre as pressões do momento, né? Tendo que fazer videoconferência. Eu não sou nada teórica. A Cleide é bem prática. Mas, na verdade, a palavra teoria é visão, né, gente? Tipo assim, entre teoria e prática, uma teoria surgiu, como a Marcela falou, de uma prática. Eu vou assim, com o nariz. Tá dando pra ver? Sim. Sim. Aí eu vou colocar uma bota que não tá dando pra ver aqui o pé, né? O Band News aqui não tá combinando. Peraí. Não, ignora. Deixa eu ver a manchete aí. É uma performance. Mas isso aqui é o meu pijama. É o meu pijama. Certo. Tá? Tá bom. Eu vou com essa roupa. É a minha segunda pele. Tá bom. Tá bom. Pensa... Aí eu não sei a maquiagem. A maquiagem eu ainda não sei. A gente podia... Eu tenho aqui algumas maquiagens, eu imaginei a gente se pintar junto. Mas... ainda não sei. Lá a gente pode dar umas 3, a gente vai ter tempo. Então lá a gente pode fazer algum tipo de joguinho também. Eu posso, né, apresentar algum tipo de jogo. Leve, pra quem já tá definido que nem a Marcela, meio que já fechou, leva também coisas que você não... Marcela, leva assim coisas... Agora vai pela via negativa, porque você foi afirmativa. Isso aqui tá bem certa. Pensa em coisas que você jamais colocaria. Que você, nunca... Agora eu quero que você pense na via negativa. E você vai separar peças de roupa pra trazer. Não que você vá utilizar ou não. Porque lá a gente vai fazer um jogo e a gente pode ver que pode descobrir alguma coisa que complemente. Tá? A gente vai ter que levar lá a roupa? Várias roupas? Sim, porque a gente aproveita esse tempo, porque depois tem a outra semana, a gente mantém os encontros, e na outra semana já é a prática. Então, o que a gente tem de possibilidade de experimentação concreta, a gente já vai fazer nesse parque. Como a caixa de som, a maquiagem, as questões de aromaterapia, a roupa que as pessoas que vocês estão pensando trazer, e a orientação que eu dei para a Marcela já fica também a orientação para vocês. Tipo, já tá uma coisa muito certa na linha afirmativa, agora vocês vão pensar, pra quem já fez isso, vão pensar na linha negativa, tipo, jamais faria isso, não quero isso. Vocês vão trazer esses elementos, vão trazer os elementos de tensão, tá bom? Agora, dando voz pra Natália. Bom, vamos lá. Quando eu fazia... Antes da pandemia, eu fazia teatro na USCS, né? Eu fazia as oficinas que tinha lá, a gente chegou a fazer algumas apresentações. E a gente sempre seguia, né, era uma ideia até em conjunto, a gente sempre seguia um figurino, vou utilizar a palavra figurino, que fosse todo preto. E aí a ideia desse figurino, ele era muito mais, não é apagar uma referência, mas é para que a evidência não fique na roupa, a evidência fique em algo que não necessariamente seja roupa. E eu gosto muito disso e por isso que meu figurino vai ser todo preto. Então, literalmente, é uma camiseta preta e uma calça mori, tipo de balé, aquelas... que ela é comprida e vai até o pé, extremamente confortável, até porque a minha ideia é seguir com a meditação, então eu vou ficar em pé, vou ficar sentada. Então, a ideia Ai, Nath, eu precisava te perguntar uma coisa. Eu queria muito saber isso. Como nós vamos te ajudar durante o seu processo, seus 30 minutos? Da meditação?
O que nós vamos estar fazendo neste momento do seu? A meditação junto comigo. Então, digamos assim, a gente vai estar sentado, meditando. Vocês serão públicos internos. Perfeito, legal. E vai rolar a massagem? Não. Eu acho que não combina, eu acho que ia ser muita coisa, porque a gente já tá querendo colocar o óleo essencial. Aí dá pra finalizar com o óleo essencial, mas a meditação, o óleo essencial e a massagem, eu acho que são coisas muito diferentes. E aí... Então você vai pra meditação e óleo essencial. Exato. É isso? Exato. Tá. Então aí vai ser uma camiseta preta e a calça preta. E aí a única dúvida que eu tenho é entre ficar descalça e um tênis que também é preto. Mas eu preferia ficar descalça, mas eu tenho muita sensibilidade na parte de baixo. Como é um parque, vai ter pedrinha, essas coisas, eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou fazer o teste, né? A gente vai levar roupa no dia 5, eu levo tênis, e aí eu tento ficar descalça, se não rolar, eu fico de tênis. Mas o tênis, ele é preto, ele não vai impactar na roupa. Uma dúvida que eu tive, eu acho que o Alexandre vai poder responder de forma mais objetiva, né? Uma dúvida real. Qual é a importância, acho que essa é a dúvida, qual é a importância, Lê, dos narizes vermelhos? Eu entendo que é uma performance, cada um vai trazer o seu figurino, mas eu não consegui achar uma justificativa para ter que ter o nariz vermelho dentro dessa performance, entendeu? Dentro da sua performance em geral ou dentro de todo o trabalho que a gente tá fazendo? Da performance minha e da de vocês, assim, no ato, assim, não a história do nariz. Eu tô falando de pintar ou colocar o nariz para estar dentro dessa performance, porque todos estarão assim. Eu acho que o nariz, ele dá uma quebra e também uma certa poeticidade, porque eu acho que se a gente for diretamente mais cru, claro que isso também, se a gente estivesse no maior tempo de espaço para experimentação, a gente poderia ver como que funcionaria fazendo com o nariz, como que seria fazendo sem o nariz, porque aí são espaços realmente de estudo, espaços de experimentação, né? Ou fazer só com o nariz pintado, né? São outras texturas que você vai trazendo no trabalho. Eu acho que o clown, ele tem uma capacidade de diálogo e que as pessoas, claro, o quanto que elas têm de referência, é circo, é palhaço, olha para aquilo e vê já uma certa ludicidade. Só de você colocar o nariz, ele já vai trazer isso. Então, se você traz uma roupa que ela é mais sóbria, cria um certo contraste. E ao mesmo tempo em que você faz uma coisa que tá, né, falando sério, vou dar essa meditação, o nariz também te implica de que isso que você está fazendo também não deixa de, né, bom, a vida é um jogo, né? Mas que você está com a máscara e que você pode brincar em alguns momentos. E eu acho que, além de... Eu vou te cortar só pode falar. Uma dúvida, senão eu vou esquecer. Eu entendo a questão do clown e a quebra do nariz, e eu gosto da quebra, mas quando a gente fala que a gente está construindo uma performance que não deve conter um personagem, não é contraditório colocar o nariz. Logo, eu entendo que quando a gente tá com o nariz, a gente acaba assumindo um personagem que não necessariamente somos nós. Eu acho que o clown, ele é 50% você e 50% ele é uma montado. Então, e a performance, ela não é, ela fica numa zona híbrida, zona de tensão. Como os vários textos que a gente discutiu aqui, a gente viu que ela fica numa zona indistinta, difícil de você categorizar. Então, as pessoas que trabalham com a máscara do clown, podem ir lá e ver, tipo assim, vou fazer um número de clown, tal, isso, e pode ser que a prática que a gente esteja fazendo seja meio disruptiva. Inclusive... Mas eu acho que você vai precisar concordar comigo que vai existir um personagem aí, porque não tem como eu colocar o nariz eu não sei e ficar aqui, eu não Natália Karen. Eu acho que existe sim, existe essa tensão, que é uma certa persona.
Eu não diria muito personagem, que agora a Natália a Natália vai querer fazer isso, não é pra montar um personagem. Todos nós temos, né? Aqui eu tô com a persona do meio que do diretor, do orientador, que conversa e dá certa orientação. Aí depois você se formou, você tem a persona, a máscara da Natália, que é formada em psicologia. A gente tem essas máscaras. Eu acho que o palhaço, quando você coloca o nariz, ele vai dar uma dilatada em como que você... Pensa assim, ele dilata o que você é realmente. E dilatando no que você é realmente, você vai falando as suas verdades, e isso vai criando uma certa imagem de você, que está muito mais ligada, como a gente discutiu no texto da Josette Ferral que eu falei, de como que a outra pessoa te enxerga. Ela que vai te ler como personagem. Ela vai acabar lendo isso em você. Mas como que você vai agindo, você pode deixar numa zona de tensão. Eu não tenho muito... Porque aqui a gente está dialogando em pontos de teoria, mas uma outra parte do processo realmente é um período de experimentação e ver o que isso realmente vai causar e como que a gente vai lidar com essas coisas. Então, essa outra parte que a gente vai colher materiais... que o projeto está querendo, também é um processo de estudo e de pesquisa. Todo o projeto ele é um projeto de estudo e de pesquisa. A gente está experimentando. Aproveitar isso que você está falando, porque são 4 dias de performance. De repente, no dia 1, vamos dizer que você falou desse negócio de... Como que chama aquilo? Ruptura do nariz, tipo, desmanchar o nariz. Isso. Rarefação do nariz, eu falei. Rarefação. A gente, isso. Rarefação do nariz. Porque, digamos que no dia 1 a gente chegou, né? Chegamos lá, paz de máscara, de nariz, pananã. A gente quer que as pessoas tomem chá com a gente, a gente quer que as pessoas meditem com a gente quer que as pessoas dancem com a gente quer que as pessoas conversem com a gente. A gente pode fazer um teste, porque tudo vai depender. A gente pode fazer um teste, tipo... De repente, fica um tempo com o nariz, saca? Meia hora. A gente tem 2 horas, sei lá. Ou fica um período, ou fica um dia, ou fica 15 minutos, não sei. Fica com o nariz e depois fica sem nariz e vê se isso impacta em as pessoas chegarem na gente. Foi isso. Por que eu vou te explicar? Deixa eu te explicar uma coisa. Que eu falei isso lá no grupo, mas não sei se todo mundo ouviu. Tipo, eu tô dançando. Eu quero que a galera dance comigo. Entendeu? Não é tipo, eu vou dar o show e vocês vão assistir. Todo mundo... A ideia é que vire a festa DJ. DJ, hora da festa! Vamos dançar! Chega aí. Agora, se eu tô de nariz, vamos dizer, vem uma criança com um pai passear, que é o que eu até falei lá. Tipo... é o palhaço. Olha lá, filha, é o palhaço. Olha lá, tá fazendo palhaçada. Olha pra ele, filha. Você entende esse pensamento? Eu sei que é meio... Eu sei que não tem nada a ver com clown, a gente sabe de todo o estudo, a gente sabe da personagem, que é nós mesmos, a gente sabe... Mas o que eu temo é que, assim, a galera fique com medo de chegar perto da gente por causa do nariz. Mas isso não é que você sabe. Eu não sei como vai ser. A gente pode testar. Rola um pouco de nariz, depois um pouco sem nariz e ver como é que sente. Não sei. É uma ideia. Ou a gente mantém o nariz até o final e vê qual que vai ser. Foi isso que quando lendo o texto sobre a arte da desmanche e da desprogramação, eu pensei nessa ideia de rarefação do nariz. Porque como a gente tem 4 dias e a gente tá num trabalho que a gente quer fazer performance, mas que fundamentalmente para mim é pesquisa, o processo todo é pesquisa, por isso que a gente tá desdobrando os textos e dialogando com a vivência de cada uma, eu acho que a gente pode experimentar. Por exemplo, no primeiro dia faz tudo com o nariz, ou sei lá, faz 30 minutos com o nariz, não sei, ou faz a primeiro para ver como que é. Aí no outro dia faz sem o nariz e ver qual que é a relação que se dá. O nariz, ele afasta, como a Natália estava com medo, talvez que ele afastaria da performance, ou vai ou não vai, porque tipo, pode ser que o nariz dá essa, como é um aparato, né, uma estrutura, dê uma ideia de distanciamento e as pessoas queiram ficar mais contemplativa, pode ser, ou pode ser que o outro lado, por ser talvez muito do campo da seriedade, não tem nada, só as roupas fazendo, as pessoas nem querem... Tipo, quem é você que quer falar comigo
sobre os meus problemas, não, algumas coisas na pandemia, tal, não queiram se abrir. Então, o nariz, então, essa zona tensiva é pra gente meio pensar. O nariz às vezes pode ser que... Imagina se fosse o contrário, só por um segundo. Imagina se fosse o contrário, só por um segundo. Você tá andando no Parque Chico Mendes. Tem uma galera, 4 pessoas com um nariz de palhaço. Imagina assim, eu tô imaginando aqui, deixa eu me imaginar. Tô andando na rua aqui, perto da minha casa. Tem 4 pessoas com nariz de palhaço. Cara, minha primeira reação vai ser, vou observar, aqui vou assistir. Eu sentiria isso, engraçado. Eu sentiria isso. Eu tenho uma percepção parecida com a Marcela, porque sempre, pelo menos eu tenho muitos... Eu não sou... Peraí, deixa eu tanto que eu tenho muitos amigos que trabalham oficialmente como clown, tudo, e eu, de fato, admiro demais, e a gente conversa bastante sobre, eu nunca fiz clown. Mas sempre que, né, eu passo em algum lugar e está tendo alguma intervenção, necessariamente de pessoas caracterizadas como um palhaço, necessariamente, eu não me sentiria à vontade em participar, porque o clown, ele não é só lúdico, mas na maioria das vezes ele é lúdico. E aí eu tenho a impressão que meio que você vai ser utilizado naquele momento como alvo para a performance daquela pessoa, que normalmente acaba sendo lúdico. Que vai ser, tipo assim, usado para fazer palhaçada. Vão te pegar. Você imagina. Eu não sei como vai ser, mas vamos supor que vai Alexandre e vai estar dançando. Então a dele já vai ser uma coisa até mais, né, mais agitada. Vai estar lá de nariz de palhaço. Você vai ter que pegar o povo pelo pescoço, o povo dançar com você, porque o povo vai falar assim, cara, ele vai fazer alguma coisa comigo, vai me trocar. Sei lá, porque... Mas assim, vocês pegaram bastante vocês pegaram bastante a saída. Tirar a seriedade do que a gente está tentando construir. E talvez, eu acho que, pelo menos testar, sabe? Tipo, vamos testar uma com o nariz? Vamos testar uma com o nariz? Ah, foi legal, foi mediano, vamos ver com o nariz pintado, vamos ver com o nariz pintado. Eu acho que a gente pode, foi aquela ideia que quando eu comentei da rarefação da máscara, que é um processo mesmo de pesquisa e de experimentação. São 4 dias, eu acho que e é um processo de estudo e também de colheita de materiais desse processo para fazer, pensando também nas perguntas estratégicas, né, do que a gente está tentando falar sobre a ideia da pandemia, 2020, 2021, como as pessoas têm tudo isso. Como você de nós aqui, você acho que é o maior estudioso do clown. Claro, a Cleide, eu sei também vocês faziam um projeto juntos, mas eu sinto que você estuda o clown com muita devoção. Talvez isso fosse um ponto de um material para você estudar essa rarefação do nariz, sim, entendeu? Sim. Para você mesmo, como pesquisa pessoal, de com o nariz é assim, sem nariz é assado. Sim. Né? Por exemplo, a tua performance, que você vai estar segurando as plaquinhas, a gente vai estar com as plaquinhas, né? Tipo, converse comigo, né? Vai dar para ver direitinho, mesmo que você pegue essa sua e divida em 15 minutos, ela tem 30, e você divida 15 com o nariz e 15 sem, você já vai ver, pode ser que você já veja mudança dessas 2 fases, entende? Sim, eu acho que isso eu gosto bastante disso, porque eu falei, né, a ideia de como que a gente vai tirando isso e vai chegando numa coisa mais só a gente mesmo. Eu já vi alguns trabalhos, não com o nariz, mas assim, de desmantelamento da ideia de personagem. Eu tô com a peruca fazendo isso e tal, e realmente vai indo pro chegar ao seu ser, que é o performer que tá lá, ele tá fazendo uma coisa, não tem personagem. Eu tô fazendo isso, tô falando pra você, tô contando uma história, tô fazendo uma palestra, não tem um personagem. É uma outra pessoa que pode chegar e te ler de tal modo, mas é ela que, né, que te leu dessa forma, mas não tem um personagem. Por isso que eu pensei nessa ideia de rarefação. Eu acho interessante, eu acho que a gente pode mesmo experimentar, então a gente pode ver, agora, já que vocês estão colocando isso, pensar, fazer um dia inteiro sem, no outro dia sem, ou se vocês querem fazer meio que faz um pouquinho em algum momento lá, troca. Porque aí tem que ter essa sensibilidade do que tá rolando na própria ação, né? Coloca ou não coloca? Como que vocês acham? Eu acho... A Cleide também tinha comentado sobre a ideia de rarefação do nariz e tal, por que eu queria ou não. Acho que a preocupação das duas é
é interessante, né? Sobre isso. O que você acha, Cleide? Não comentou mais nada? Então, super válido todas as questões aí levantadas, mas a minha pergunta agora é para você. Pra mim? O que você quer de verdade? Porque, assim, todo projeto é risco. Então, a partir do momento que você quer inserir o nariz na pesquisa, é risco também. Sim, eu quero ficar na zona... Eu nem sou super estudiosa de clown, não, Marcela. Não, eu quero... Realmente, ele é o cara do estudo de palhaço mesmo. Eu permeio. Não, mas a Cleide, ela tem uma... Não sou super estudiosa, não. Não, a Cleide tem um mas, trabalho assim, de um... Tá, pode, tô te cortando, desculpa. A minha pergunta, assim, é que, assim, tipo, quando a gente tá pensando numa ideia, sei lá, vou lançar um disco. Não pela janela, hein, pessoal? Quero lançar um disco de música folclórica tradicional do Azerbaijão, sei lá. Aí eu chamo vocês três para participar do meu LP. E assim, beleza, vamos conversar esse projeto aí, pessoal. Mas, em essência, eu quero fazer a música tradicional do Azerbaijão lá. Sim. Do país. Existe o risco da gente não conseguir vender o disco? Pra caramba, velho. Existe super o risco da gente não vender. Então, acho que a minha pergunta é mais pra você agora, Lê. Você quer usar o nariz? Ou você não quer? Eu acho que... Tem que responder. O que eu quero... Eu não tô falando isso... Não, deixa eu só concluir. Mas eu não tô falando isso, assim, pra gente não participar da pesquisa. Entenda. Ao contrário, é pra gente ter mais dimensão do que ele tá fazendo. Você quer, quando você coloca esse projeto como um estudo, porque sim, todos os nossos projetos são estudos abertos, e é muito louco, né? Porque é tanta informação que a gente não consegue abranger tudo. Aí a minha pergunta, acho que agora ela direciona um pouco mais para você. Qual o sentido do nariz dentro do seu pensamento? Você quer ver a reação das pessoas e correr esse risco? Você quer desconstruir isso no meio do caminho e sentir esse risco? Ou você não quer utilizar ele e correr o risco? Porque de todo jeito a gente está correndo risco. O risco não tem nada sem risco. Todos os jeitos a gente está correndo risco. O risco está presente. A ideia mesmo é o risco. Eu gosto do risco. E eu gosto da palavra experimento. Então, o projeto foi submetido com, né, como o palhaço sendo meio que o fio condutor ali. Então a gente tem essa ideia da máscara muito forte, né? E essa coisa muito tradicional. A pessoa olha lá, vai ver aquele tipo de palhaço. O que eu tô tentando, se é possível, né? Porque você coloca o nariz, como a Natália falou, a Marcela falou, ele já vem com toda uma carga histórica. Ele vai vir com tudo que aquela pessoa entende sobre o que é o nariz vermelho. Ela já vai vir com aquela carga. E ela vai vir com aquela carga, olha, é um palhaço. É um palhaço. É um palhaço, é um protesto. É isso mesmo. E aí eu quero eu quero ver correr o risco e experimentar se a gente dá conta de pensar, de mostrar, ou da pessoa olhar aquilo e falar assim, ela ficar meio que indecisa, é um palhaço. Porque tá com nariz, mas não é um palhaço. Assim como a Eleonora fala, é uma cena, mas não é uma cena. Será que realmente eu quero experimentar pra saber? Porque vocês já sabem, né? Você vai fazer com o palhaço, já tem o humor. Mas o humor todo mundo tem. Eu falo coisas que precisam dar risada aqui, não preciso do nariz. A gente já fala coisas que nós mesmos damos risada sobre isso. A ideia mesmo A Eleonora, quando ela pega a plaquinha dela e a cadeira e põe na rua, vem a conversa sobre qualquer assunto. Ela não tá de cara limpa ali. Ela já tá entrando num estado de ação. Mas ela tá com qual roupa? Não.
Eu não tô falando da forma casca, não. Eu tô falando da intenção. Mas a gente tá pensando na casca, né? Peraí, eu chego lá. Então, quando ela tá lá com a plaquinha, ela já tá na intenção da ação. A minha pergunta para você é a intenção da ação que a gente vai fazer. O que você quer? Você quer experimentar com nariz, sem nariz ou mesclado? Mesclado. Porque tudo pode, né? Mesclado. Quando você, se você souber o que você quer com melhor, a gente também vai entender melhor essa questão, né, meninas? Eu acho que sim. Mesclado, eu acho que... Eu concordo com a Cleide e acho que tudo pode. E também você nem precisa responder agora também. Não precisa responder não. Sabe? Nem precisa responder. Pensa, porque às vezes a gente sonha, tem um sonho, puta, eu tive um sonho que eu tinha que fazer com o nariz. Ou não, um sonho que eu tenho que fazer assim. Pode ser que tipo, mude de ideia e fale alguma coisa no próximo encontro ou no grupo, mas o que me interessa mesmo é pensar o mesclado, porque aí traz um pouco dessa pulsão que me veio, puta que eu pariu, tipo, vamos tentar trabalhar uma rarefação do nariz. O que é a porra do nariz? Ele pode te dar em graus de dilatação. Eu tô com o nariz, pode ter algum tipo de percepção, e ao momento em que eu vou me desfazendo dessa máscara que é bem coisa, pode trazer uma outra coisa, que é mesmo como a Natália e a Marcela trouxeram essa preocupação. Então, a ideia de rarefação do nariz tá mostrando uma gradiência, portanto, tá fazendo uma certa mescla. A gente tá experimentando ou não, manipulando o próprio nariz em ato, experimentando com o próprio nariz ou tirando o próprio nariz em ato. Que eu acho que é interessante, é isso que me interessa. Como descoberta prática de linguagem e de que forma que essa experimentação traz respostas para o que o projeto quer. Eu tenho sentido em você, e já não é a primeira vez que eu sinto em você falando do nariz como uma coisa muito sagrada, a ponto de não poder tocar no nariz, de ter todo aquele peso de tirar o nariz e tudo. E eu acho que essa rarefação, principalmente para você, porque você tem todo esse embasamento. A gente tem isso, eu tenho por osmose pelo que você me fala, mas a gente sente que você tem um puta de um cuidado com o nariz, que é uma puta de um, sabe, toda uma carga, um peso, todo um embasamento do nariz e tal. E eu acho que é legal quebrar isso também, como pesquisa para você. E eu te falo isso como, por exemplo, para mim. Eu também trabalho com yoga, é uma coisa super rígida, que você tem que seguir os nomes, os padrões, as posições, e tem toda uma cultura, e tem livros, e aquilo é tão pesado que às vezes aquilo me engessa. Então, em um dado momento da minha vida, isso pode ser o seu nariz, sabe? Eu tive que meio que falar assim, tudo bem, eu já sei dessa tradição, ok, mas eu preciso de um espaço aqui. Eu preciso poder rarefazer isso. Eu posso ter liberdade dentro dessa tradição, respeitando essa tradição, mas rompendo ela com respeito. Sim, sabe? É isso que esse campo híbrido da performance ela traz, porque ela não esquece a tradição, mas ao mesmo tempo ela tenta fazer alguma coisa nova. Então, de algum modo, é isso que, respondendo a pergunta, isso que você está falando, e a pergunta da Cleide, é mesmo ficar nessa zona híbrida de mescla e, tipo, tiro, coloco, porque eu lembro de uma palestra que teve na Fundação há muito tempo, e tava o Zabobrin e a Elizabeth The Queen, que são os clowns, né, da Beth Dorgan e do Ezio Magalhães. E na palestra deles, estavam falando, e a Beth estava super, né, uma acadêmica, aquele clown todo preto, falando as coisas, e o Zabobrin, que é o mais bobão, Augusto, ele falou assim, o que é isso? Mas isso aqui é um coisa... Aí ele pegava assim o nariz e fazia, mas isso aqui, sou eu que tô falando, e ele fazia assim no nariz. Aí a Elizabeth The Queen, a Elizabeth, a rainha, né, falou assim, olhava pra ele só que... Porque, tipo, dentro daquela base de que não
toca o nariz na magia, você quebra as coisas. Eu falei, você bebeu, abobrinha? Eles estavam jogando, ele surtando, mexendo com a porra do nariz, mas continuava ele no estado dele, você entende? Mas tava jogando com a nasco, tava jogando com a porra. E ela falou assim, mas você bebeu? Você bebeu, abobrinha? Você bebeu? Você entende? Então tem uma coisa disso, mas que ainda tá o jogo, ainda tá o espírito, a máscara ainda tá lá, embora ele só tá mexendo na coisa. Que medida que a gente possa, talvez a carga fique mais pesada quando você tire. Mas assim, realmente é um processo de experimento, porque quando eu falo experimento ateliê clínica, traz isso também, né? Eu quero mesmo pesquisar um pouco isso, que é um pouco da linguagem. No final, quando você for a gente for fazer a oficina, você vai ter exatamente esse, principalmente você, né, que tem esse estudo do nariz e como que vai ser rarefazer esse nariz. Mas você tem mais material para pensar sobre. Olha, a gente começou com o nariz, depois a gente tirou o nariz, depois a gente colocou o nariz, depois, entendeu? Como processo de estudo eu acho fantástico, porque você tem material para falar sobre, pensar sobre. Funcionou muito aqui dessa forma, aqui de outra forma. Então eu acho que o híbrido, me interessa o híbrido, a mescla, a tensão e como que ela vai se apresentar essa tensão, a gente pode trabalhar lá. Então, sem nariz, com nariz, eu acho que a gente pode ir vendo mesmo isso, como as duas meninas colocaram e como a Cleide falou que você quer. Me vem muito a ideia de rarefação mesmo, de mescla, de tensão. Né? Tipo, a pessoa olha e fala, não é, tipo... Sim. Ô, gente, eu queria falar uma coisinha aqui pra vocês, bem rápida, que eu já falei, mas vou falar de novo, porque eu sou uma véia vovó que repito. A gente tem um projeto muito legal na mão. Nós, a partir desse projeto do Alexandre, que ele pode ser mesmo um projeto que a gente pode fazer em outros lugares, sabe? Eu quero muito, assim, eu tô super feliz de estudar, de estar com vocês, enfim, eu acho que pode ser um projeto legal pra gente fazer e refazer, e refazer, e refazer no futuro, sabe? Só aproveitando essa colocação da Marcela, eu tenho coisas mesmo para dizer, mas assim, eu só queria dizer depois que a gente terminar o projeto e eu fizer a prestação de contas, e aí a gente faz uma reunião de finalização, e aí eu queria colocar outras coisas, que é mesmo uma continuidade desse projeto e tudo mais. Mas aí eu dou os detalhes do que eu tô pensando, que tá na minha cabeça. Mas não agora. Agora é meio... Senão a gente vai fugir de foco, vai abrir outros nichos. Agora é mesmo fazer essa ideia e essa concreção. Mas voltando pra Nath, que estava preocupada, essa preocupação vem mais porque você nunca fez e nunca experimentou colocar o nariz... ou mais no geral mesmo de afastamento do público, ou são as duas coisas? Pra Nath. Natália caiu. Alô? Gente, a Natália caiu ou sou eu que caí? Cleide, você tá aí? Marcela, você tá aí? Foi engraçado pra Nath. Caiu. Caiu, tipo, nem vou responder essa pergunta, muito pesada. Gente, mas essa... Não, Cleide, mas isso que eu falei, Cleide, que foi do seu questionamento, você acha que é válido? Tipo, a Nath voltou. Oxe, tudo é válido, velho. Tudo é válido. Ela voltou. Conseguiu. Travou aqui, eu dei um enter, o negócio caiu. Eu ouvi Nath, mas eu não sei se vocês fizeram uma pergunta. A pergunta que, a partir do que você tinha me falado, sobre a ideia de que talvez o nariz traga muito essa ideia de personagem, afaste o público. Essa é uma preocupação que você já colocou, e além dela tem essa ideia de que você colocou, nunca fez nada com o nariz, isso te preocupa, isso te dá medo? Na verdade, eu não tenho medo de fazer nada com o nariz, não. A minha preocupação era sobre a própria performance, assim, tipo, a partir do momento que a gente estipula que será com o nariz, ok. Mas quando a Marcela trouxe esse ponto de afastar talvez o público, principalmente que todas as ações que elas buscam uma expectativa de participação,
Aí eu trouxe esse ponto de preocupação, mas eu acho que é um experimento. É a partir daí que a gente vai saber o que funciona e o que não funciona, né? Você mesmo falou que você quer continuar futuramente com outras questões. Então eu acho que a gente pode experimentar. A gente pode fazer com o nariz pintado, que talvez tenha menos impacto, sem nariz nenhum. E aí, a partir disso, a gente vai ter material para continuação do seu estudo, para você falar, ó, eu acho que com o nariz funcionou muito legal, eu acho que sem nariz funcionou desse formato, então eu acho que de forma híbrida seria o ideal, assim, na minha visão, não sei você. Então eu acho que não sei se a Cleide e a Marcela querem colocar mais alguma coisa a respeito disso, porque depois que a gente meio que finalizar, que parece que está caminhando para essa ideia mesmo da pesquisa e do híbrido e da rarefação do nariz enquanto experimento, porque é um experimento ateliê clínica, a gente quer angariar e ver o que né, como que a gente colhe o material dessas pessoas. Depois eu queria pensar no restante do tempo sobre a ideia dos enunciados, de trabalhar, fazer mesmo, escrever, vocês cada uma escrever em 2 linhas o enunciado, tal como a Eleonora Fabião falou pra gente fazer, enquanto processo de estudo ainda, né? A gente tem mais a terça-feira que a Cleide vai apresentar um texto que eu escrevi, e tem mais um sábado, e aí a gente meio que fechou, e aquilo que tem esse programa, e lá esse programa vai se, teoricamente, meio que desprogramar, porque a gente vai estar entrando em relação com as pessoas, e aí a gente vai ver mesmo o que vai rolar e o que não vai rolar. Quem levantou a mão? A Nath. Só uma ideia. Não sei se a tua proposta era levantar os dados em relação às linhas agora, mas se não for isso, eu acho que vale a pena a gente trazer na terça, até porque são 2 horas, a gente tem um bom tempo para poder falar, e a gente trazer na terça essas 2 linhas de cada uma, porque a gente vai ter tempo para pensar com qualidade, sabe? E até porque, por exemplo, eu tava ainda muito em dúvida, tipo, cara, eu faço meditação, eu faço automassagem, e aí eu acho que eu tô, de fato, escolhendo o caminho da própria meditação, porque ela tem muita ligação com as coisas que eu gosto. Na própria terapia da psicologia, eu entendo que a técnica de respiração, ela é uma ferramenta que as pessoas elas utilizam muito, isso é muito bom, e também conversa muito com a questão da própria Covid, que é o nosso ponto focal dessa história. Mas ainda eu preciso entender, eu sei que, né, a Marcela já conhece bastante, mas como eu vou aplicar, eu quero entender um pouco mais do sentido geral, dos cheiros, das essências, né, o que se impacta, qual é o legal, o que não é, para montar essas 2 linhas. Então, se tudo bem, eu ia perguntar se rola trazer na terça. Não rola, eu acho que rola, é até melhor pra gente pensar, porque aí a gente pode, a Marcela depois fala pra ela para que ela tem vários, né, aquele catálogo que eu dei pra vocês sobre a aromaterapia foi o que o cara, né, me deu com a descrição do que trabalha cada conteúdo daquele vidrinho de aromaterapia. O da Marcela tem outros nomes lá que eu vi, então talvez ela possa no dia 5, falar um pouquinho rapidamente o que cada conteúdo, cada cheiro trabalha. Eu acho que isso te ajuda a posteriori, mas porque você vai precisar fazer pelo menos porque a gente está em processo, pelo menos fazer o que está no seu imaginário, no seu fantasma, digamos assim. O que você pensa, porque aí é um nicho, por exemplo, aí eu vou fazer 2 linhas de enunciados do que eu pretendo, do Alexandre, e meio que fazer uma certa descrição qual é o fantasma, qual é a imagem que está na minha cabeça. Que é uma coisa, porque chega no parque vai ser outra, porque como a Eleonora falou, o corpo, você entra em conjunção com várias coisas, vai conturbar esse enunciado. Esse enunciado vai ser transformado ali em outras coisas. Então acho que a gente pode, cada uma, trazer essas 2 linhas e um pouco a descrição do fantasma, do que vocês acham, para cada ação de vocês na terça-feira, como a Nath falou. Pode falar, Nath. Quero propor uma coisinha. No dia 5 a gente já vai se encontrar, né? Enfim, a gente vai se encontrar, já está determinado, vai ser dar umas 3, se eu não me engano. E aí eu queria saber se rola, se vocês não gostarem também, não tem problema, da gente fazer um lanchinho coletivo, assim, porque a gente já vai estar lá, né? E aí eu acho que com fraternização a gente vai sentar, vai conversar, vai falar, obviamente, sobre tudo, sobre a roupa, sobre a performance.
Só se tiver chá de erva cidreira. Agora Ai, sim, já, porque é isso! Já vale a pena a gente fazer o teste. Aí cada um leva um lanchinho coletivo pra gente dividir, aí a gente vai falar sobre performance, come um lanchinho, toma um chazinho, então eu acho que... Eu acho que é legal isso, porque, tipo assim, a Marcela, ela vai vir com o carro com a caixa, ela pode passar aqui em casa, eu já levo a gente já meio que faz uma pré-montagem, eu levo tapete, algumas coisinhas, quase tudo, porque assim, na verdade o que a gente tem de material mesmo, digamos assim, mais pesado, digamos, é esse tapete aqui e essa parte de madeira. O resto, ele é volumoso, mas é bem levinho. Então já dá até pra fazer uma pequena instalação de experimentação já nesse dia, pra gente ter uma noção com o alimento, isso de lanchinho que a Natália falou, a Cleide pode fazer o chá, e a gente já utiliza essas 3 horas e já tem essa sensibilidade. Essa missão. Então, só para fazer uma lista, que eu sou a rainha do post-it. É assim, a gente vai levar a roupa. Eu já vou anotar aqui. O que eu tenho que levar no dia 5? Eu tenho que levar a roupa. A roupa que, pra quem já tá... Eu tenho que levar o lanchinho. Espera, parou na roupa. Peraí, para na roupa. Pera. Fotografia de infância. Isso. Fotografia de infância. Um livro. Que mais ela... Um livro que eu tinha falado para cada uma pensar, né? E um trecho de processos de pesquisa. Você lembra? Pra gente montar... A gente tá montando uma ideia... Mas é livro do quê? O livro que você acha interessante. Porque qual é a ideia do ateliê clínica? Você olha pros ateliês... Olha aqui na minha se você, vocês não estão vendo, mas... Tá cheio de livro, mas são coisas que eu tenho do lado, que eu estudo, bababá. No processo, a gente fez vários estudos. Que se lembra daqueles materiais... que eu pedi pra vocês, que é o materiais concretos. Então, pra esse dia, vocês vão ter que me entregar já esse material concreto, uma pastinha. Tá. Então, peraí. É a roupa, o lanchinho, a fotografia da infância, o material plástico, a bunda do Alexandre girando, que é ótima. Então, o material plástico, né? Porque, por exemplo, aqui nas coisas que eu fiz, eu queria essa pastinha pra ver se a gente consegue organizar tudo. Então, nessa pastinha tem aqui a impressão do SARS-CoV e tal, com os loguinhos. Aí tem algumas coisas lá, como a gente tinha pensado em fazer a divisão dos 4 tempos. Tudo que eu fui mandando desde o primeiro dia de encontro. Os processos de estudo, como que eu fui montando. E a gente vai montando... Uma pastinha. E aí vocês vão mudar as coisas que vocês fizeram também pra gente organizar essa pasta documento que depois vai ser, né? Penso em ser doada pra Fundação Pro Memória. Então cada uma de vocês vai trazer aquilo que eu falei que eram os materiais concretos, como que vocês estavam materializando os processos de estudo. Porque aí, no dia do de foto infantil também, não sabia dessa. Sim, eu pedi, tipo assim, aí, além disso, que é a entrega dos materiais dos processos, dos modos de estudo, como cada um estudou, eu pedi, tipo, uma fotinho de criança de cada uma, um livro que fosse interessante, que você quisesse trazer, que fosse... Tem sim que eu sei qual que você tem, vou até te falo depois. E, por exemplo... Eu peguei a garota da lápide. Essa da lápide mesmo, pode trazer então, se é a única que tem. E algum livro que pra você foi importante, muito pessoal mesmo, autobiográfica, ou que esteja, por exemplo, nesse período pandêmico de 2000 e 2021, que você recorreu, que fosse importante, ou que tem a ver com o processo, alguma coisa que você acha que seja interessante, que é uma espécie de biblioteca lá, de consulta que a pessoa pode olhar. E algumas coisas de rascunho, folhas de processo, como essa pasta que vai estar, a pessoa tá olhando, ela pode ver, assim, por onde que a pessoa estudou, ela pode pegar o livro, tem algumas marcações, que é de curiosidade, assim, é instalação. Pensa que é uma instalação. Tem um albinho de foto, eu queria saber se vai ser devolvida ou se vai ficar lá pra sempre. As fotos eu tava pensando de guardar mesmo, se você faz uma réplica, não dá a foto original, faz uma cópia. Então tem esse primeiro ponto que a Marcela falou. Voltando um pouquinho, a Marcela falou das roupas. Quem já está muito definido do que vai trazer, também pensa na via negativa. Isso aqui, eu nem usaria. Nossa, isso aqui, tipo, zoaram na minha cara e eu não gostei. Pensa numa via negativa e traz alguma coisa pra gente pode fazer algum tipo de jogo. Gente, uma coisa que
que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Eu tô pensando assim, vamos dizer, na hora que vai estar dançando, eu queria convidar as pessoas de um jeito que elas viessem. Aí, o que acontece? Eu tô pensando, o que vocês acham da ideia? Eu não sei, tá? Não sei nada. O que vocês acham da ideia de pegar papeizinhos, que nem a Cleide não falou, eu achei boa essa ideia da Cleide, de fazer um papel, não sei o quê, tipo um convitinho, escrito à mão. E eu pensei de fazer a mesma coisa na hora da dança. Será que vai ficar? Eu pedi para escrever assim, festa grátis, pode chegar. Eu achei uma forma de... Festa gratuita, tá rolando uma festa gratuita, na mão da pessoa. Eu achei interessante, me ocorreu de entregar pequenos poemas. E aí pode ter uma pergunta, tipo, você distribui pequenos poeminhas. Frases poéticas que a gente mesmo possa escrever. E aí tem uma pergunta mais certeira, né? Um convite mais certeiro. Pensei nisso. Eu tinha pensado para o lugar que a gente vai estar, né? A gente normalmente vai ocupar um espaço físico X. Não tem aquelas lousas de criança que, sei lá, desse tamanho de escolinha, que, sei lá, não sei quanto que é isso hoje, mas eu sei que não é caro. Escolinha mesmo, esse tamanho, tipo, tamanho da tela do computador. Porque a gente consegue utilizar uma só, não precisa de 4. Porque como as performances vão acontecer de forma sequencial e a gente apaga, né? Então dá para escrever, por exemplo, vamos supor que a ideia de intervenção do Alê é que as pessoas dancem com ele, né? Vai ter várias coisas, mas no final quer que dance com ele. Então pode colocar, sei lá, dança comigo, te convida a dançar comigo, eu não sei, alguma coisa assim para ficar claro que ele está convidando. Aí no meu caso, que é a ideia da meditação. Aí eu posso escrever, você senta comigo, respira, vamos fazer uma técnica de respiração? Como é que você está se sentindo hoje? Respira comigo, sei lá. Porque aí é realmente um convite muito explícito, não tem como negar. A pessoa ela vai entender que ela está sendo convidada para aquela ação. Sim, eu já te dou a palavra, Cleide. Não, eu acho que isso se mantém mesmo, e inclusive a Marcela falou que ela tem a luzinha preta, né? E eu tenho giz, aqui a gente pode fazer isso. E aqui a gente pode escrever também nesses EVAs com giz, tá vendo? Eu pensei, assim, as cores um pouco pensando, porque eu que tenho meu clock tem bastante azul, tem a ver com dança, mas esses EVAs vão verde. ficar colocados aonde, Ale? Esses papéis, a princípio, eu tinha pensado que, como depois que você falou a lousa, tipo, como se fosse aquele outro papel mais duro que você colocaria uma taxinha e escreveria com giz. Mas aí você falou, tem a lousa. Então a gente já tem a lousa e o giz, que é uma forma de chamar. Não, peraí. Não, eu não tenho... Olha só. A gente tem um cavalete, só pra gente organizar o que a gente tem de material gráfico pra se comunicar com as pessoas. Sim. A gente tem um cavalete. Tá aqui. Correto? Tá aqui. Esse cavalete, ele não pode que a gente escreva ali. O cavalete, ele precisa de uma plaquinha dura pra ele, né, pra ficar fixada ali, pra que você possa escrever. Você não tem um pedaço de madeira? Não tem, eu pensei que você tinha esse pedacinho de, tem uma placa preta, não compra, você falou. Não, o que eu tenho é uma chapa, não, mas não vai servir pro cavalete não, Ale. Essa placa não vai servir pro cavalete, eu vou pegar, peraí. Porque senão, tipo, eu compro uma luzinha, isso que a Nath tá falando, eu já tinha cotado, não comprei ainda. Não comprei que eu entendi que R$42. Como é que você vai usar o cavalete se você não tem o apoio de madeira pra usar o cavalete? Esse é o ponto. Não, deixa eu ver se eu vou abrir aqui e eu já mostro pra vocês, ó. Ele fica aberto, tá vendo? Essa estrutura aqui. Pegar o computador, ver se vocês conseguem ver. Estão vendo? Ele fica no chão. E aqui eu coloco, estão vendo? E aqui eu coloco, se for a plaquinha de madeira, ela fica apoiada, como se fosse aquele suporte para tela de artes visuais. E eu escrevo aqui. O que eu tinha pensado? Mas é qualquer pedaço de madeira. Por quê, Ale? Deixa eu te explicar. O que eu tenho, ele é um plástico pintado de preto que ele é mal ali, Ah, não, o vento que bater no cavalete vai derrubar.
Ah, então, é isso que eu tinha compreendido, que você falou que você tinha uma plaquinha. Eu entendi que você tinha falado que tinha uma plaquinha preta. Entendeu? Não, é mais fácil comprar uma lousa. Compra, eu vejo Eu vi amanhã. também, agora que eu vi, ó. Agora que eu me liguei, ó. Ele tá com os machucados, tá vendo? Não, eu posso comprar a lousa porque já tem Você acha giz. que rola? Ó. Não, precisa de uma coisa dura. Precisa de uma coisa Ele disso. tem esse machucado e tem esse. Eu não acho que ele vai dar pra colocar no cavalete pelo fato de ele ser um plástico mole. Não. Olha como é que é por trás. É mais fácil. Sim. É mais fácil fazer o que a Nath falou, tipo, compra a lousa, que vai dar uns R$50 a lousinha, e tem o giz, e aí é mais prático. Ou então compra um papel Paraná que é duro, ele vai dar um suporte, e aí esses EVAs com taxinhas eu posso, fixar o EVA que é colorido e escrever com giz. E aí trocando os EVAs, entendeu? Isso. Pode ser uma coisa assim, porque aí não precisa... Aonde que as pessoas vão pintar as máscaras? Elas vão pintar as máscaras na hora do chá? Em que local que elas vão fazer Então, isso? eu penso com aquele tecido branco como uma forma não só de fazer o spray e pintar, colocar no chão e aí elas podem mexer ali no próprio chão. O tecido branco vai estar no chão, elas vão pintar no chão, é isso? Só pra saber. No chão mesmo. Ou em algum outro suporte, talvez que elas acham, assim, mas a gente dá o material ali, não em cima do tapete também, né, pra não sujar. Deixa eu dar a voz que a Cleide tá com a mão aqui super... Fala, Cleide, pelo amor de Deus. Não, então, eu tava pensando aqui, eu não sei, é uma ideia. Tava pensando aqui da gente solicitar uma salinha ninja lá pra não ter que ficar carregando as coisas do sábado pro domingo. Levar no sábado, trazer só no domingo. É você quem vai carregar, né, Marcela? E aí, quando der no outro final de semana, fazer o mesmo esquema. Levar no sábado e trazer só no domingo. Deixar só esses materiais, assim, nada de valor. O que você acha, Ale? Será que a gente consegue? Então... Mas isso teria que ser bem, tipo... Que dia que é mesmo? Eita, tem que ser semana que vem, né? Não, semana que vem. Na verdade, gente, eu não vou conseguir pintar todos os dias. A única coisa que eu vou levar é a caixa, que eu vou deixar com o Alexandre, porque eu não vou ter o carro todo dia. Entendeu? Já... Não, tudo bem. Eu tava pensando nisso justamente para facilitar para todo mundo. Tem que ver lá, fala. A gente conseguir uma sala na administração para guardar as coisas lá. Eu posso perguntar lá pro Márcio, pra ver como é que é isso, mas eu tenho medo, né, do parque, se ele é seguro. Tem que ser uma sala com chave. Se ele é seguro, se não é seguro, porque a coisa mais de valor que a gente tem mesmo é a caixa da Marcela, né? O tapete e as outras coisas, é considerável, porque a gente gastou uma grana pra comprar, né? Mas é uma coisa leve, assim, tipo, trazer pra casa e outra coisa não. E a Marcela falou que não vai ter o carro todos os dias, alguns dias ela vai ter. Então foi uma ideia, assim, só pra facilitar o rolê, gente. Se eu também estiver falando besteira, desculpa aí. Não, é uma boa ideia. Eu vou... Porque, assim, em questão de materialidade ainda, eu não sei a quantidade que tá aí na sua casa, Xan. Se é muita coisa, se é pouca coisa. Não, então, assim, não é... Não, teoricamente, meio que já acabou. Agora, só ver esse negócio da lousa da Nath, porque eu pensei que a Marcela tinha a placa. A gente tem... Então, na sua casa, se é muita coisa ou pouca. A gente vê na planilha, parece coisa pequena, mas a gente não sabe se tem caixas grandes aí, de repente. Não, tá tudo... Aqui tá tudo... É pesado. Você vai numa garrafa, se bem ou mal, é um pezinho, entendeu? Ó, como que está aqui agora os materiais... O chá deixa comigo, Marcela. O chá tá fora disso aí. Eu quero saber das outras coisas mesmo. Aqui em casa... Mas quem vai fazer o chá? Ué, eu... Você vai levar o chá. Depois eu tenho que entregar a garrafa pra ela. Aqui em casa, assim, tá super bem acomodado, assim. Não, tá super acomodado. Eu tenho um tapete que tá aqui no canto, meu, de boa. Aí eu tenho o cavalete que não gasta espaço. Acho que a máquina de escrever que é mais pesada, né, Ali? Tem a máquina de escrever que é pesada, que tá guardada no canto dela. As almofadas que eu comprei tá lá em cima do guarda-roupa. De boa, tá guardado. Aí eu tenho os plásticos bolhas, a caixa com as coisas, tá guardado com as outras coisas. Então é uma coisa bem organizadinha de material, assim. Não ocupa muito espaço.
quer ver como que fica? Oi? Você já conseguiu colocar numa sacola de feira? Sabe aquela sacola de feira retornável? Para ver se cabe tudo dentro de uma ou duas sacolas de feira retornáveis? Tudo não cabe, porque é um tapete com mais negócio de madeira não dá. A gente precisa ter um local para transportar. As almofadas cabem. As Porque você almofadas. vai ter que tomar o Uber, Ale. Eu tô te falando da sacola para você poder tomar o Uber com mais conforto. Nos dias que não tiver, você leva o tapete e o cavalete, obviamente, fora da sacola e todo o resto do material em sacolas para pôr dentro do Uber. Sim, aqui dá pra colocar ó, as almofadas e a caixa, ali cabem de boa. Aí só vai ficar, tipo, o mais complicado que é a máquina, esse tapete, por causa da estrutura mesmo, e o cavalete, que é o suporte. Que aí, tipo assim, coloco um tapetinho ali no cantinho e... Eu acho que um Uber comum, nem Uber Bag pra São Paulo, aqui pra São Caetano não aparece Uber Bag. Ale, o comum, ele, dependendo da quantidade de material, ele queima a viagem, hein? Então. Eles já me queimaram já. Não sei não. Aí perde de Uber Bag. Uber Bag não tem em São Caetano, não aparece. Para a cidade de São Paulo, a cidade de São Caetano não tem. Tem sim. Não aparece, eu já entrei lá, não aparece Uber Bag pra mim. Que estranho, Ale. Eu moro em Mauá. Mauá é interior de São Paulo, quase. Não tava aparecendo pra mim, meu. Aqui, aparece Uber Saque, entrega de materiais, moto, mas não, Uber Bag não aparece. Aparece pra vocês Uber Bag? Pra mim já apareceu, já, sim. Pra mim não tava aparecendo. E às vezes é até mais barato que o comum, sei lá por quê. Deve dar super baratinho, porque daqui a... Pega seu telefone aí, vamos ver o que tá acontecendo no seu Uber. Vou abrir junto com você. Mas a gente vai... Vamos essa parte que é muito técnica e a gente já deu horário, vamos finalizar, porque aí eu finalizar aqui eu já mexo no celular, tá bom? Então a gente encerra esse 6º encontro, que agora são coisas muito técnicas, não tanto teóricas. Um beijo.